Vamos iniciar nossas semanas 17 e 18, aula de ciências. Nesta atividade falaremos um pouquinho sobre cadeia alimentar. Vamos lá! Cadeia alimentar. Você já deve ter percebido, por exemplo, que após um período muito longo sem comida, ficamos fracos, tontos e algumas vezes até desmaiamos. Isso acontece porque é um dos alimentos que nós e todos os outros animais retiramos a energia necessária para realizar nossas atividades e para que o nosso corpo continue funcionando normalmente. Sem alimento, ficamos sem energia. Cada grupo de animais possui sua própria dieta alimentar. Alguns comem frutas, outros comem apenas carne e outros comem qualquer coisa que encontrarem pela frente. Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que ingerem: herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. Alguns desses animais comem toda a planta, outros possuem preferências por partes específicas, como os frutos, as raízes, o néctar ou as folhas. Como, por exemplo, os animais herbívoros podem citar o boi, o veado, o gafanhoto, a borboleta, a zebra, o elefante, a girafa, entre outros. Carnívoros são aqueles que só se alimentam de outros animais. Predação é o nome da relação ecológica em que um animal alimenta-se de outro animal. Como exemplo de animais carnívoros, podemos citar o leão, o tigre, o tubarão, a onça, a serpente, o louva-a-Deus, entre outros. Onívoros são animais que se alimentam de tudo, comem vegetais e outros animais. Esse tipo de alimentação lhe parece familiar? Isso mesmo! Nós somos animais onívoros, assim como o porco, o lobo-guará, o jabuti, o suricato, entre outros. Em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada um se alimenta de uma forma. Há os que produzem o próprio alimento e os que se alimentam de outros seres vivos. A esse tipo de relação chamamos de cadeia alimentar. Os componentes da cadeia alimentar são produtores, consumidores e decompositores. Produtores: seres que fabricam seus próprios alimentos através da fotossíntese, sendo plantas terrestres ou aquáticas. Consumidores: são os animais que se alimentam tanto de plantas como de outros animais, podendo ser consumidores primários, representados pelos herbívoros, alimentos-se dos seres produtores, secundários, representados pelos carnívoros, alimentos-se dos consumidores primários, e terciários, representados pelos carnívoros de grande porte e predadores. Decompositores são os fungos e bactérias que se alimentam dos restos de todos os outros seres vivos da cadeia alimentar. Os seres decompositores nutrem-se dos restos dos seres vivos, tais como plantas e animais, e liberam na natureza sais minerais e outros nutrientes. Esses nutrientes são utilizados pelos organismos produtores, como as plantas, sendo, portanto, reaproveitados. Uma rede alimentar ou teia alimentar é um grupo de cadeias alimentares no interior de um ecossistema, conjunto de plantas, animais e outros seres vivos que habitam o mesmo ambiente. A maioria dos seres vivos se alimentam de mais de um tipo de animal ou planta. Assim, suas cadeias alimentares se sobrepõem e se interligam. Por exemplo, o falcão que comeu a cobra pode também se alimentar de peixes. Isso leva o falcão a ser integrante de duas cadeias alimentares, ou seja, uma rede alimentar.
Atividades. Responda as questões em seu caderno e, se possível, com a letra cursiva. Observe a imagem abaixo para responder as questões 1, 2, 3 e 4. 1. Qual animal na figura indica o produtor? Então, a gente volta. E qual desses indica que é o produtor? De acordo com a explicação aqui acima. 2. Os seres consumidores dessa cadeia são... 3. Qual deles é o herbívoro? 4. Quais são os carnívoros? Então, de acordo com a imagem, você vai responder qual deles que é o herbívoro, o carnívoro e os seres consumidores dessa cadeia são, ok? Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Em uma cadeia alimentar, os produtores são... 6. Como são chamados os seres vivos que dependem de outro ser para se alimentar? 7. Os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são... 8. Observe o esquema da cadeia alimentar e escreva do que cada um se alimentou. 9. Cite 3 alimentos que você gosta de comer. E, se possível, envie uma foto para nós no privado, ok? Um beijo e uma boa semana!